O levantamento do canal do Vanucci traz um pouco mais sobre o crescimento do SBT, do Domingo Legal e do programa Silvio Santos no primeiro trimestre de 2025. Se em 2024 o crescimento avassalador do Acerte ou Caia e também no início do ano ali, naqueles momentos em que a Record tinha o futebol, havia um pouco essa sensação de que era uma questão de tempo a Record ultrapassar o SBT também no domingo, o primeiro trimestre traz números diferentes nesse sentido. Aqui nós temos Celso Portiolli e Patrícia Bravanel também no Teleton, né, caindo no tanque ali. Eles são muito a cara da emissora nesse momento. Eu acho que o Vanucci falou isso na manhã seguinte, ali depois do Troféu Imprensa. Eles dois juntos acho que representam o que Silvio e Hebe representavam no SBT. A Hebe era a força feminina do SBT, o Silvio Santos era a força masculina do SBT, e eu acho que o Celso e a Patrícia emulam muito isso, mas principalmente eles representam o Silvio Santos ali. Eles eram as duas figuras mais perto do Silvio Santos, artisticamente, familiarmente. Acho que os dois têm muito misturado tudo isso, e acho muito bonito ver os dois levando e sendo a cara do SBT nesse momento. Nós temos aqui no levantamento do canal do Vanucci o seguinte título: Programa Silvio Santos e Domingo Legal crescem no primeiro trimestre de 2025. Patrícia Bravanel e Portiolli cresceram nas principais cidades brasileiras. E segue então a reportagem da seguinte maneira: o SBT, o alto comando, não tem do que reclamar do programa Silvio Santos e do Domingo Legal. As duas atrações garantem os melhores resultados em audiência e faturamento e por isso mesmo não devem perder tempo de arte. A avaliação é que Portiolli e Patrícia são atualmente as principais caras do SBT e possuem um amplo público. Dito isso, de novo, eu fui um defensor ferrenho e os haters da Rede Gesla acabaram comigo em vários momentos, quando eu falei que não achava que era necessário tirar tempo do Domingo Legal. Que o Portiolli ele deu conta desde o primeiro fim de semana, logo depois. Claro que existem momentos mais modorrentos, mais difíceis, mas ele vai lá e corrige rapidamente. Isso é muito importante, né? Levantamento obtido com exclusividade pela coluna do Vanucci aponta que a audiência do programa Silvio Santos cresceu em quase todas as praças que compõem o PNT, Painel Nacional de Televisão, com destaque para Goiânia, Distrito Federal e Manaus, com 40% de acréscimo. 40% de acréscimo. Os dados mostram que apenas no primeiro trimestre de 2025, janeiro, fevereiro, março, né, de 25, nós tivemos o programa impactando mais de 64 milhões de pessoas no Brasil. Também 17,9 milhões de pessoas alcançadas por dia e 5,2 milhões por minuto. Esse estudo constatou que o perfil predominante é formado por mulheres da classe C e na comparação entre o primeiro trimestre de 25 e o mesmo período de 24, né? O programa apresentou aumento na participação de mulheres também. Entretanto, houve um crescimento do público social da classe AB. Programa Silvio Santos com Patrícia Bravanel. Em relação às faixas etárias, no primeiro trimestre deste ano, a maior presença de 4 a 11 anos, 50 a 59 anos e 60 a mais. Nos 3 primeiros meses de 25, o programa Silvio Santos garantiu a vice-liderança no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Recife e Manaus. Esses são os números que dão nesse primeiro semestre. Nas tardes de domingo, nós temos a seguinte questão. A pesquisa que o canal do Vanucci obteve com exclusividade mostra que o Domingo Legal também aumentou o alcance mês a mês. No primeiro trimestre de 25, o programa de Portiolli impactou 65,2 milhões de pessoas no Brasil. Além disso, 17,1 milhões de pessoas que foram trouxe esse levantamento, né? Esses 17,1 milhões de pessoas alcançadas por dia e 4,2 milhões por minuto trazem também o recorte de que o Portiolli é assistido predominantemente por mulheres da classe C, que era muito o público que a Eliana tinha ali também, né? Então ele ampliou esse público também na faixa da tarde dele, né? A partir ali da 1 da tarde. Nesse sentido, os domingos do SBT também tem a informação, né? O crescimento do primeiro trimestre desse ano é de 30% no alcance de domicílios do Painel Nacional de Televisão e em São Paulo cresceu 40% em relação aos meses iniciais de 2024. Portiolli atraiu mais mulheres para a frente da TV e mais pessoas da classe AB também. Além disso, conquistou mais telespectadores entre 50 e 59 anos. Nós temos, nesse sentido, a permanência dessa grade, né? Aponta-se para um acerto dessa grade. Essa grade, de fato, é uma grade que funciona,
E é o que o SBT deve manter. Patrícia e Celso são a cara do domingo do SBT e eles conseguem, cada um à sua maneira, emular a presença do Silvio Santos em cada parte dos seus programas. Acho que isso é fundamental e é isso que faz com que o SBT entenda que pelo menos no domingo a programação está no caminho certo. Segue o legalzinho na programação da Rede Gessler.